aula 8, continuando a unidade. Vamos conhecer agora os objetivos da nossa aula. Então, vamos aqui. Hoje nós teremos como objetivo entender a utilização do laboratório de informática, mais uma vez continuando, né? Conhecer os conceitos básicos de redes, que hoje é o nosso foco principal de estudo, e discutir a importância do laboratório de informática e a sua organização. Então, hoje nós teremos 3 objetivos básicos referente à nossa aula 8, ok? Então, continuando. Muito bem, inicialmente é importante nós entendermos alguns conceitos básicos referente a redes. O advento dos computadores fez surgir alguns problemas relacionados ao compartilhamento de informações e recursos. Imagine, por exemplo, a secretaria de uma escola com 5 computadores, cada um em uma mesa isolada. Então, vão pensando mais ou menos assim, a que ponto essa questão dos laboratórios, a questão das redes, né, a organização deles pode contribuir para uma boa organização na escola, por exemplo. Fala, o que é que você acha? Então, temos que pensar sempre do ponto do benefício que isso vai trazer, né, para a nossa escola. No caso aqui, como a professora havia comentado, uma secretaria com 5 computadores, né, compartilhando informações. Imagina o quanto seria difícil se toda vez que eu tivesse que compartilhar uma informação com alguém, eu teria que pegar um pendrive, colocar no meu computador, né, e aí colocar a informação dentro desse dispositivo eu passar para o outro computador. Se não existisse, daí o outro computador ele vai, altera a informação, volta para mim, e isso daí é uma realidade que há pouco tempo existia, hoje não. Hoje nós, com a nossa tecnologia, principalmente com as redes, nós temos essa facilidade. Criamos uma pasta compartilhada, compartilhada em rede, o que é? Onde meus computadores vão estar interligados um ao outro, e aí eu começo a fazer essa troca de arquivos, que fica muito mais fácil, que me dá muito mais facilidade para que eu possa compartilhar essa informação com o meu colega. Então, numa secretaria onde tem 5 computadores interligados, eu consigo compartilhar essa informação muito mais rápido e é muito mais prático do que se eu tivesse que passar para um dispositivo e passar para o outro computador. Exatamente. Então, aqui diante da exposição da Denise, continuamos com os conceitos básicos sobre redes. E aí você imagina o seguinte: seria bastante incômodo, por um lado, se existisse apenas uma impressora ligada a um computador, pois todos os outros 4 usuários teriam de salvar seus documentos em um pendrive e levá-los ao computador que tem a única impressora conectada para imprimi-los. Ou seja, por outro lado, se optássemos por colocar uma impressora conectada a cada um dos 5 computadores, teremos um custo muito alto e desnecessário, com a aquisição e a manutenção de mais 4 equipamentos. Ou seja, aquela estrutura organizada em redes, ela facilita e viabiliza até a questão dos custos também, porque o custo diminui e um outro aumenta, é como foi apresentado no módulo. Se você utilizar uma para cada computador, você terá uma situação, e se você fizer isso em rede, todos terão acesso e poderão realizar seu trabalho de certa forma, não é isso? Continuando, contudo, como tais problemas começam a afetar diretamente a qualidade e a produção diária, foi necessária a criação de soluções que viabilizassem o aumento da produtividade, aliado à otimização do trabalho, mantendo, porém, a redução de custos. Ou seja, além de facilitar esse trabalho e disponibilizar essa facilidade, também a redução de custos aqui ela deve ser muito bem focada, porque a gente sabe, principalmente no setor público, né, quanto mais você evitar os custos, melhor para você. Você garante também, de certa forma, que os trabalhos terminem por acontecer da forma mais correta e, principalmente, produzir mais e mais. As tecnologias de rede, que é outro ponto agora a ser apresentado, elas criadas no início dos anos 80,
usavam diferentes implementações de hardware e software. Cada empresa que criava o hardware e software para redes usava seus próprios padrões. Estes padrões individuais eram desenvolvidos por causa da competição com outras companhias. Consequentemente, muitas das novas tecnologias de redes eram incompatíveis umas com as outras. Ou seja, nesse universo do mercado, nessa disputa, nessa linha da produção, quanto mais inovações, quanto mais produtos diferenciados forem ofertados, melhor. E a gente sabe que nesse ramo das tecnologias, muitas são as ofertas e os produtos, porém, alguns deles, a gente sabe, né, eles oferecem uma certa dificuldade. Eles não são tão acessíveis. Por isso, é que a gente precisa observar o seguinte: tem qualidades? Tem. Tem boas ofertas? Tem. Nas novas tecnologias? Tem. Porém, entretanto, a gente observa que também tem essa questão de serem incompatíveis também em outras estruturas. Uma das primeiras soluções foi a criação de padrões para redes locais. Foi um passo importante, já que tais padrões ofereciam um conjunto aberto de diretrizes para a criação do hardware e software de rede. Equipamentos de diferentes companhias puderam então se tornar compatíveis. Isso permitiu a estabilidade na implementação das redes locais. Seguindo aqui, essa dimensão de uma rede, ela refere-se a seu tamanho geográfico, ou seja, o tamanho de uma rede pode variar de apenas alguns computadores em uma sala a milhares de computadores conectados através de redes de longas distâncias. Isso para você observar a dimensão do que pode ser ofertado e do que pode ser organizado. E independente, né, conforme aqui o texto fala do tamanho geográfico da extensão, do território, do espaço, ela atende sim, porque tem mecanismos, dispositivos que favorecem isso. E a gente vai observando isso ao longo da leitura do módulo e também aqui na nossa organização da aula de hoje. Mas, professora, só um comentário. Observamos isso em redes corporativas, onde tem matriz e filial. O que acontece? Essas duas empresas, elas têm que se comunicar. E para isso, elas têm que fazer uma comunicação de longa distância, redes. Então, o computador, um exemplo, o computador que está aqui no nosso polo, ele pode se comunicar pela rede com o computador que está no polo de Cacoal, um exemplo. Então, é essa dimensão que vocês têm que verificar. E também ele cita a parte, né, de redes pequenas, que no caso uma sala onde tem 5 computadores, voltamos à parte de 5 computadores. Então essas são as dimensões de longa distância, né, e de pequena escala. E só isso que as tecnologias permitem, né, a questão do alcance do sinal. É como ela falou, eu posso ter uma matriz aqui e ter as filiais no estado e distribuir esse ponto, ou seja, a velocidade, conexão, tudo isso é permitido e principalmente para se entender essa dimensão das redes. O tamanho da rede, ele é determinado pela distância entre os usuários, pelo modo como a rede é projetada, é muito importante você observar isso, e pelos componentes físicos usados em sua construção. A isso, na informática, damos o nome de escopo, ou seja, até mesmo a organização em termos, né, que a gente utiliza na área da informática, ela também tem um significado, que é o que nós estamos vendo aqui. É como ela falou também a questão da matriz e a filial, onde é que fica a matriz, onde é que fica a sede. Então, a partir de agora, a gente entende que existem diversos tipos de escopo de rede, mas estudaremos aqui apenas 2, que são os mais usuais e aplicáveis em redes existentes em unidades escolares, que são as redes locais. Elas se conectam computadores localizados próximos uns aos outros, geralmente na mesma sala ou prédio. Ela é considerada uma rede de alta velocidade, como, por exemplo, citar a rede de uma escola. Então,
Na escola, eu acredito que uma boa parte delas já deva ter essa organização em redes, até mesmo para facilitar os trabalhos que são organizados na escola. E na escola, elas também são chamadas de redes locais. A outra... Professora, nesse quesito das redes locais, que são chamadas de LAN, por que a velocidade dela é maior? Porque ele está no mesmo ambiente, então eu estava conversando com a professora agorinha, não há perda de dados, né? Exatamente. Vamos ver alguns tipos de conectores, de fibras, e aí vocês vão verificar que algumas perdem bastante dados. Então ela é rápida, por quê? Porque é no mesmo ambiente, então é muito difícil perder os dados dessa questão. Obrigada, professora. Pois é, então aqui a gente pode observar essa figura das redes locais chamadas de LAN, essa organização aqui dos computadores, né? Você observa que, se você quiser acompanhar melhor, você pode acompanhar aí no seu módulo, porque a figura consta no módulo. Então aqui nós temos 5 computadores, né? E você observa que eles estão aqui organizados, tem a setinha aqui para demonstrar isso. Então essa organização quer dizer que eles estão no mesmo espaço, no mesmo ambiente e fazem parte aí da estrutura de organização de redes locais. E a outra, né, são as redes de longas distâncias. Elas se conectam vários computadores separados por distâncias maiores e também podem ser constituídas de várias redes locais interconectadas. Ela é uma estrutura de maior custo e complexidade e, como exemplo, nós temos a internet. Ou seja, a internet todos podem utilizar e ela se enquadra aqui nessa rede de longas distâncias. Para exemplificar melhor, nós temos aqui a figura, né? A internet aqui, o mundo, para demonstrar, e a partir dela, ela vai atendendo aqui demais segmentos. Como vocês podem observar aí nessa figura, o site principal, a internet e assim por diante. Quer comentar alguma coisa? Então, aqui nesse caso, a professora colocou como exemplo a internet, por quê? Porque às vezes, não sei se vocês já chegaram a se perguntar, mas de onde vêm as informações da internet, né? Onde surge? Será que é um mundo? Será que é Marte, né, professora? Ninguém para se perguntar. Todo mundo acessa, todo mundo sabe que lá, né, costumam falar com o Google, é o pai do, né? É o oráculo. É o oráculo. Sabe tudo. Mas não sabe de onde vem essa informação. E aí que a professora está falando, se estamos falando em redes, sabemos que existe... Vamos denominar como servidor, que é o nome técnico. O servidor nada mais é do que um computador onde ele tem todas essas informações. E aí isso daí é transmitido para outros. Por isso que aí tem 4, 5 sites, onde tem um site principal, que vem da internet, é divulgado nesse site e é espalhada essa informação. Então, está conectado em rede também, que é o WAN, que é uma rede de longa distância, né? Porque ela tem esse poder de estar conectando vários pontos em distâncias, né, relativamente grandes. E outra coisa, é uma rede cara, por quê? Porque pensando novamente na minha estrutura das minhas 2 empresas, eu tenho uma empresa aqui e agora vamos mudar o foco, em uma em Mato Grosso, e quero conectar. Então eu vou utilizar a WAN e aí vai ficar um pouquinho mais caro para fazer essa conexão de rede, que foi o que a professora falou. Mas, mesmo assim, vocês podem observar, né, de curta e longa distância, que aí as 2 possibilidades são possíveis e viáveis também. É isso mesmo. Bom, referente, já vimos aí as 2, agora quais são esses componentes básicos de conectividade? Primeiro, os componentes básicos de conectividade de uma rede são os cabos, os adaptadores, de rede e os dispositivos sem fio que conectam os computadores à rede, ou seja, cabos e adaptadores. Esses componentes, eles permitem que os dados sejam enviados para cada computador da rede, possibilitando a comunicação entre eles. E esses componentes comuns de conectividade de uma rede são, vamos conhecer aqui algum deles. Adaptadores de rede. Fazem a conexão física entre o computador e o cabo de rede, também conhecidos como placas de rede. Eles são conectados em um slot de expansão em cada computador da rede. Depois que a placa de rede é instalada, o cabo de rede é conectado à porta da placa.
orifício que permite que os cabos sejam encaixados na placa. Então, aqui está a função, né, desses adaptadores de rede. Ou seja, essa palavra placa de rede, placa de computador, ela já faz parte assim do nosso vocabulário. Às vezes ela dá um probleminha, aí afeta as demais situações. E o que são esses cabos de rede? Vimos os adaptadores, agora são os cabos. Os computadores são conectados em uma rede usando-se cabos para transportar os sinais entre eles. Os cabos diferem quanto aos seus recursos e são categorizados de acordo com sua capacidade de transmitir dados em diferentes velocidades e com diferentes taxas de erro. E as três principais categorias de cabos que conectam a maioria das redes são, primeiro deles, cabo par traçado, que é esse daqui, vocês podem visualizar melhor no módulo, é o tipo de cabo mais usado atualmente. O cabo par traçado 10 base T consiste em dois fios isolados de cobre entrelaçados em torno do outro. Existem dois tipos de cabo de par traçado, um que é blindado, UTP, e não blindado, STP. Então aqui são termos técnicos, né, por se tratar de um tipo de ferramenta, né, um tipo de peça importante, e aqui você pode visualizar. O outro é o cabo coaxial. Ele consiste em um fio de cobre central, revestido por uma camada isolante e uma blindagem de metal de fio, traçado e uma capa mais externa. Então aqui, ó, está a estrutura dele, né? E você pode visualizar melhor aí no seu módulo. Então aqui está esse outro componente. O próximo é o cabo de fibra ótica. Este cabo usa fibras óticas para transportar sinais de dados digitais na forma de pulsos de luz. Como não transporta impulsos elétricos, o sinal não pode ser interceptado e seus dados não podem ser violados. Ou seja, a gente observa aqui, né, a segurança nesse tipo de estrutura aqui. Ou seja, muitos setores já estão se adequando e utilizando também esse tipo de cabo. Quer comentar alguma coisa? Sobre o cabo de fibra ótica, a gente estava conversando agorinha também sobre essa questão, que ele sai um pouquinho mais caro para a empresa, porém, existe muita perda de dados quando vem, né, o nosso sinal da internet. Por isso que fica caindo, aí às vezes o funcionário reclama, não dá para trabalhar, porque minha internet fica caindo, porque ela fica oscilando, né? E com esse tipo de cabo, de fibra óptica, é muito difícil acontecer isso daí, a não ser que rompa a fibra mesmo, que é muito difícil. Então, é um cabo que a empresa, que para ela investir, sai um pouquinho mais caro, porém, é mais seguro e seus funcionários vão trabalhar sem reclamar um pouquinho, né, professor? Exatamente, ele garante mais segurança até mesmo nessa retenção das informações. E a topologia de rede? É uma topologia de rede que descreve a disposição dos computadores, dos cabos e de outros componentes em uma rede. Trata-se de um mapa de rede física. O tipo de topologia usado afeta o tipo e os recursos do hardware e da rede, o seu gerenciamento e as possibilidades de expansão futura. Existem 5 topologias básicas de rede: barramento, estrela, anel, malha e a híbrida. Vamos conhecer agora cada uma delas. Topologia em barramento. Essa figura aqui, ela está no módulo de vocês. Observem aqui a organização dela. Aqui, ó, 2 distribuidores, e aqui nós temos os computadores também organizados nessa topologia. A topologia estrela, nós temos aqui, ó, a organização dela também. Você pode observar aí no seu módulo a topologia estrela. A outra topologia é anel. A estrutura dela aqui, ó, de organização, é semelhante exatamente a um anelzinho. Você pode visualizar melhor também. A topologia em malha.
Aqui você organiza a estrutura, né? A organização dela exatamente parece, se assemelha. Você pode visualizar também. E a topologia híbrida, que é essa daqui, onde nós temos aqui a organização principal e os computadores também. Então essa daqui é a organização, fechando aqui de certa forma as 5 topologias. Dentre as várias topologias citadas, veja a que é denominada em estrela, visto que é a mais utilizada e difundida por apresentar os melhores índices na relação custo-benefício. Então, essa topologia, de certa forma, é a organização com que os computadores são organizados. E aqui vocês podem observar 5 topologias. Vocês viram aqui nas imagens, né? Viram a sequência de organização de cada um deles e a forma que eles podem ficar organizados. Na topologia em estrela, que é a que a gente vai focar agora, os segmentos de cada computador da rede estão conectados a um componente central ou concentrador. Nessa topologia, os sinais são transmitidos do computador através do concentrador para todos os computadores da rede. Em uma escala maior, várias redes locais podem estar interconectadas em uma topologia estrela. Para acompanhar aqui, vocês podem acompanhar aí também no slide, né? Porque aliás, no livro, que vocês já podem visualizar essa topologia estrela. Ou seja, só para frisar aqui, os sinais são transmitidos do computador através desse concentrador para todos os computadores da rede. E aí a gente só constata uma coisa, que tem o servidor que promove exatamente essa distribuição, ou seja, precisa de certa forma. Quer comentar alguma coisa desse? Então, o que tentando explicar que a estrela é a que gera melhor custo-benefício, né? Porém, se vocês forem observar nas imagens, encontramos esse hub, né, que eles falam. O que é isso daí? É o distribuidor, né, o concentrador, que né, a professora está falando, do sinal. Mas aí, professora, eu vejo lá na híbrida que nela existe o principal e existe o sub-hub, né? Que significa o quê? Que é um menor que faz essa distribuição. Qual é a diferença? É que na estrela eu vou usar apenas um, porque custo-benefício, né? Claro que vai ser mais barato. Porém, se um computador para que ele serve? Se um computador para, os outros continuam conectados à rede. Aí, se formos comparar, fazer um comparativo entre a estrela e a híbrida, vamos observar que a híbrida, ela é o quê? Ela tem um principal e os sub, né? O que acontece? Se algum computador parar, vai estar segurando ali. Então, tem mais segurança ainda. Então, o que a professora está querendo colocar é o quê? Que vocês observem nas imagens que o principal foco da estrela é o quê? Que ela custo-benefício dela é pouco, né? Ela é boa, barata. Mas, se a empresa tiver tiver como investir, ela investiria em uma maior como a híbrida. E é exatamente conforme o que a Denise fala, a gente entra na vantagem dessa topologia. Se um computador falhar, somente este computador não poderá enviar ou receber dados. O restante da rede funcionará normalmente. Além do custo, né, ainda contamos aqui com a vantagem de usar a topologia estrela. Vejamos agora alguns modelos de laboratórios aplicáveis a uma sala de aula. Lembramos que não existem medidas padrões e você deve verificar a melhor disposição de acordo com a sua escola. Ou seja, existe também uma orientação quanto à organização, né, desses laboratórios e você precisa ver dentro desses modelos apresentados aí pelos autores no módulo, qual fica melhor. E isso você precisa analisar também o espaço em que você terá para disponibilizar a organização desse laboratório. Layout 1. Então, vejam só, aqui nós temos, né, os computadores, a organização dele. Observa aqui como é essa organização, ó. Essa organização,
aqui referente ao layout 1. Ou seja, você organiza em todo o espaço, né, referente às paredes e deixa o espaço do meio livre. Referente a esse laboratório, quer fazer algum comentário? Então, tirando a questão do espaço, e acredito que já comentamos em alguma aula da questão da visibilidade do professor para a turma, né, professora? Chegamos a comentar isso em algumas aulas. Acho que foi até na aula de laboratórios mesmo, Isso. né? Também podemos observar, levando para o lado de redes, que seria mais fácil nessa estrutura passar, né, o cabeamento. No caso, não ia ficar cabos no meio da sala, nem atrapalhando nada. Então, vocês têm que observar bastante isso. Por quê? Porque o cabeamento, ele vai passar atrás dos computadores. E pela imagem, vocês observam que não teria cabos espalhados. Eu, como uma pessoa muito organizada, eu não gosto de ver cabos espalhados. Então, eu acredito que essa daqui é uma estrutura adequada para uma sala grande ou para uma sala pequena, né? Você tem que nem a professora mesmo falou, não existe uma estrutura padrão, porém você tem que ver o que fica mais organizado e o que pode te beneficiar, né, naquilo dali. Se eu acho que aqui, quando eu passar os cabos, vai ficar mais organizado, não vai atrapalhar a minha sala, eu vou ganhar um espaço e o professor vai ter acesso a todos os computadores, porque observem na figura que o professor ele consegue, dali de onde ele está, observar todos os computadores. Então, vocês têm que sempre focar nessa situação. Como vai ficar a estrutura da minha sala? Os professores o professor ele vai ter acesso, ele vai conseguir ver melhor todos os computadores, os cabos vão ficar organizados. Então, assim por diante, vocês têm que estar observando. Então, essa estrutura aqui de organização, né, do computador, como nós já dissemos, ele vai acompanhar exatamente o espaço físico que você tem na escola. Se for muito, assim, limitado, essa sugestão aqui desse layout, ela pode atender. Caso não seja possível, nós temos aqui o layout 2, que é uma outra organização, onde você já pode aproveitar praticamente todo o espaço. E aqui nós observamos, né, 5 fileiras, onde você pode também organizar nessa estrutura e deixando aqui somente, né, vai depender também. Referente ao layout 2, algum comentário? No layout 2, aí vocês já entendendo um pouquinho mais de rede, sabendo que vai ter a passagem de cabos, vocês podem verificar também que ele vai dar um pouco mais de trabalho para que essa organização fique boa. Porém, há possibilidade também. Mas, professora, se eu tenho uma sala pequena, com bastante computadores, eu vou ter que fazer o layout 2. Sim, aí vai da equipe, né, de TI, para ela verificar como seria essa passagem de cabos para que não ficasse algo desorganizado. E mais uma vez eu volto a frisar, observe que sempre em laboratórios, quando falamos em laboratórios, temos que pensar que o professor ele tem que ter a visão completa da sala. Por quê? Porque o aluno ele pode ficar, né, disperso, ele pode ficar distraído, ele pode brincar com outro aluno. E se o professor estiver sem ter a visão de tudo, fica meio complicado ele controlar essa turma. Então, sempre observem que a imagem, as imagens apresentam a cadeira do professor, né, o computador do professor sempre com a visão completa da sala, que nem temos aqui na imagem. Exatamente. E uma outra observação que eu quero fazer aqui diante do layout 1 e 2, aí você, futuro técnico em multimeios, pode se questionar o seguinte: bom, eu tenho conhecimento. Com certeza, você que ocupa essa função, você deve ter muitos conhecimentos na área de informática. É lógico que se você não tiver assim, o suficiente para organizar esse laboratório, eu creio que tenha, você pode pedir auxílio de alguém da área, porque muitas vezes você tem uma dúvida, porque aqui essa organização envolve outras coisas também. Você precisa fazer toda
a instalação dos fios, né, precisa ter uma proteção. Nós moramos em uma região que temos alguns raios aí que de vez em quando caem, quando é chuvas fortes, então tudo isso precisa ser protegido. De repente você liga uma máquina, tem uma descarga elétrica, você não tem um para-raio, você pode perder suas máquinas. Então na hora da instalação de cada uma delas, você pode verificar o espaço enquanto técnico e verificar essa dimensão, de que forma pode ser utilizado, layout 1 ou layout 2, ou de uma outra forma também, aqui são duas sugestões, mas o importante é que você monte o laboratório, você faça o laboratório funcionar, você sempre ligue as máquinas, porque as máquinas elas precisam de manutenções, elas precisam ser abertas, limpas, elas precisam ser cuidadas. Então, são duas situações aí bem distintas, a organização dos laboratórios, a como colocar esses equipamentos para funcionar e os cuidados que se tem para que eles possam funcionar. Então aqui os autores apresentam esses dois modelos aqui de organização de laboratório. Eu espero que nesse sentido aqui vocês tenham assimilado e entendido que ele pode ser organizado dessas duas formas. É claro que vocês conhecem outras formas de organização também, mas o importante nesse caso é fazer funcionar, não é isso? Bom, nós vamos fazer agora o resumo da nossa aula de hoje, depois nós teremos o vídeo para complementar tudo aquilo que falamos, para você visualizar melhor. Primeiramente, os laboratórios de informática, eles são ferramentas de grande valia para o técnico de multimeios, visto que possibilita o tão almejado acesso à informação. Na presente unidade, buscou-se indicar os passos necessários para uma boa montagem desta espécie de laboratório, apresentando critérios objetivos de como devem ser constituídas as máquinas. Ou seja, hoje nós vamos finalizar a unidade, ela foi dividida em dois encontros. Nós vimos nos laboratórios, onde vocês observaram a organização dos laboratórios, viram o que é um laboratório de informática, a importância que ele tem para a questão educacional. Agora, você também observa o seu papel nesses dois laboratórios. E vocês sabem também que para cada função existem os objetivos. E os laboratórios organizados em redes, eles têm o objetivo de existirem, assim como os laboratórios de informática também. Ou seja, não se esqueçam que esses laboratórios são ferramentas de grande valia para você, porque hoje as tecnologias, elas caminham com a formação pedagógica, não há como fugir. Por exemplo, vocês estão aí agora, com certeza vocês devem ter um computador próximo, deve ter algumas ferramentas aí que vocês vão utilizar. O próprio ambiente virtual de aprendizagem, ele requer esse conhecimento das ferramentas que existem dentro dessa sala de aula, que é um ambiente virtual de aprendizagem. Ou seja, conhecendo um pouco mais a respeito dos laboratórios das organizações em rede, com certeza você deve ter ampliado mais o seu conhecimento nessa área aí que estamos falando. O importante também é que se ressalte a necessidade de uma estrutura física adequada, pois assim é possível que se garanta uma maior longevidade ao equipamento, além de permitir uma melhor interação entre os usuários do receptivo laboratório. Ou seja, eu preciso ter uma estrutura física para receber o laboratório, não é só uma sala vazia. Eu preciso instalar os cabos, eu preciso instalar tomadas, eu preciso ter uma estrutura para receber cada um dos computadores. Você que já trabalha em laboratório, você sabe do que estamos falando, não é isso? Então, com tudo isso, eu vou garantir uma melhor qualidade no que eu vou fazer. Ou seja, eu vou proporcionar essa interação entre os usuários e a nossa aula de hoje, ela mostrou a você exatamente isso, essa estrutura em redes, o que ela possibilita, a relação do custo-benefício, todas as possibilidades que podem acontecer, ok? Muito bem, agora nós teremos um vídeo para você frisar melhor o que acabamos de falar aqui. Vamos ao vídeo então?
O conhecimento adquirido pela humanidade só evoluiu com o passar dos anos por conta da incessante busca de homens e mulheres em superar as dificuldades. Queremos sempre trazer maior conforto à nossa vida, como você viu na primeira unidade desse curso. Um bom exemplo é a informática, que na verdade é um grande passo neste sentido, e seu desenvolvimento no século XX proporcionou um enorme avanço em várias áreas do conhecimento. E já que a informática cresceu tanto nos últimos anos, não será diferente no futuro. Conheça agora como funciona e qual a importância de um laboratório de informática nas escolas. Eu vejo como um aluno na sala de aula, ele não consegue desenvolver o raciocínio, e na prática é bem melhor porque você consegue desenvolver projetos e aprende muito mais. O laboratório de informática ele tem uma grande importância, né, porque nosso mundo já está voltado de tecnologia e seria bom a gente ter ele aqui dentro do Instituto. Então a gente tem a oportunidade com o laboratório de informática de estar desenvolvendo tudo que a gente aprende dentro de sala de aula. E então, professor, os alunos têm razão? Sim, eles estão certos. Tudo que a gente estuda agora em sala de aula, especialmente na sala de informática, precisam colocar em prática. Por isso que nós temos aqui um laboratório de um equipamento para cada um. E veja bem, temos aqui, a informática envolve hoje em dia tablet, computador, internet, no celular. Então, assim, nós precisamos ter esse contato aqui nas aulas práticas para poder não só estar familiarizado com essas ferramentas, senão aquelas que no curso de informática em especial, para poder desenvolver essas ferramentas que são utilizadas nesses meios tecnológicos disponíveis para o mercado. Professor, então aponte mais motivos que comprovam a importância do laboratório de informática nas escolas. Super importante ter um laboratório, tanto nas aulas de informática como por os outros cursos, porque em todo curso hoje em dia tem uma introdução à informática, a informática básica, onde eles têm acesso a navegadores e outros pacotes de programas que são necessários para qualquer curso. Então não é suficiente colocar aquela teoria em sala, deve ser realmente colocado em prática, saber usar para não ficar um analfabeto digital. Novas tecnologias estão presentes na nossa sociedade. A escola atual também deve se inserir nessa proposta. Bons estudos e até logo! Então, as novas tecnologias elas devem estar inseridas, né, na proposta atual do ensino. Ou seja, as tecnologias educacionais, elas envolvem todo esse conjunto. Vocês ouviram aí o depoimento de 2 alunos, ouviram a fala da professora. E atrás da professora vocês viram, né, um laboratório lá, a organização de um laboratório. Mas a ideia também aqui é observar e mostrar a você que é importante o uso do laboratório na escola, porque os computadores eles não são exclusivos só à escola, mas onde existem serviços e são os mais variados e diversos por conta dessa internet, né, que é o mundo, onde todos se comunicam através desses sites, são os navegadores, entre outras. Então isso aí dá importância. Hoje, tecnologias educacionais, elas fazem parte da formação do educador e elas também fazem parte de tudo. Por exemplo, qualquer curso que você vier a fazer, você precisa ter conhecimentos na área de informática. Olha como é maravilhoso você ter a oportunidade de digitar sua monografia, o seu artigo, sua dissertação, sua tese. Isso é uma conquista pessoal muito grande, de grande valia também. Porque a partir do momento em que você abre a sua mente para ter acesso a essas informações, quem sai ganhando é você. Uma outra questão também, nós sabemos que a maioria das escolas, elas não dispõem de muitos espaços físicos, elas fazem adequações. Por outro lado, também sabemos que o Ministério da Educação, através dos seus programas de formação, eles incentivam e viabilizam esses laboratórios de informática. Tanto é que a maioria dos computadores que estão aí na sua escola tem lá uma etiquetazinha escrito FNDE, ou seja, o Ministério da Educação faz o planejamento das metas, dos projetos, e o FNDE é essa fonte pagadora que faz a execução e faz os encaminhamentos.
Eu sei que nem todas as escolas têm um laboratório de informática, mas aquelas que tiverem a oportunidade de ter, façam um projeto, encaminhem a sua secretaria, entre no planejamento e requisitem, porque é importante. E de certa forma, mesmo que não tenha um laboratório de informática, você vai ter lá 2 ou 3 computadores que servem para você realizar os serviços da escola. Hoje, em pleno século XXI, é impossível uma escola não ter um computador. Até mesmo as mais distantes aqui no meio da floresta amazônica, elas têm um computador, porque precisa de uma rede elétrica para fazer a ligação. Às vezes a internet se consegue, né, acessar através de via satélite. Existem algumas comunicações que podem nesse sentido. É você somente ter o equipamento. Você quer comentar alguma coisa? Comentando com a professora complementando o que a professora falou, a questão do laboratório. Você não pode colocar na sua cabeça que ele é só para ensino de informática. Ele serve para qualquer área. Todas as áreas, como a professora Domingas comentou, elas têm essa necessidade, né, de estar conectada, o aluno tem a necessidade de estar acessando um computador. Quando se fala em informática, você tem que pensar o quê? Que é difícil você ver teoria, que nem vocês estão aí nesse momento, escutando isso daqui, é uma aula, né, teórica. Então, assim, sem praticar. Então, quando o aluno vai, às vezes o aluno ele não consegue absorver bem na teoria, mas quando chega na prática, aquilo ali dá um estalo nele. Ele fala assim, nossa, era isso daqui que a professora estava falando. Por quê? Porque ali ele consegue ver a realidade. No caso de vocês, estamos falando de estruturas, né, do laboratório. Quando vocês saírem da sala de aula, se tiverem a oportunidade, vão ao laboratório, verifiquem como é o cabeamento, verifiquem como é a estrutura da sala, como está organizado. Por quê? Porque isso é interessante para vocês fazerem, né, essa comparação. E quando vocês tiverem essa comparação, vocês vão ver que não é tão complicado quanto parece, né, na hora que estamos explicando. Exatamente. E se vocês observarem aí, após a nossa aula na sua escola, ou até mesmo tendo uma curiosidade em observar a organização de um laboratório, vocês vão assimilar melhor o que aprenderam hoje na parte teórica. E é importante frisar o seguinte, dependendo do espaço que se tenha disponível, eu organizo o laboratório. É lógico que a gente sabe que nem tudo é como os módulos apresentam, são sugestões, mesmo porque a gente pode fazer adaptações. E essas adaptações, elas são importantes porque você vai fazer acontecer. Você tem lá um espaço físico, vai organizar, pode ser com 5, 6, 7 computadores. Você agora já sabe a forma em rede que pode estar utilizando. Vocês viram lá as topologias apresentadas pelo módulo. Vimos que a estrela é a mais acessível, né, para se organizar, é a mais viável também dentre elas, porém existem mais 4 opções além da estrela. Ou seja, você tem 5 oportunidades aí, 5 opções de fazer acontecer seu trabalho. Eu espero que a aula de hoje tenha dado informações importantes para você entender um pouco mais dessa organização em redes. É importante também que você procure buscar na prática e associar com o que diz a teoria. Bom, depois do vídeo, depois da nossa explanação, agora vem um momento que se chama momento das dúvidas. Você tem alguma dúvida aí referente ao conteúdo, ao módulo? Você pode estar encaminhando aqui para a gente a sua pergunta, os seus questionamentos. Caso você ainda tenha mais dúvida, você pode também consultar aí o seu tutor, que nós já falamos, é um profissional qualificado, é uma pessoa que é uma estudiosa de todo o material que chega até você, que também se preocupa em tirar as dúvidas para melhor entender o assunto. Então, nós estamos à disposição, vamos tirar as dúvidas aqui no chat e o tutor pode tirar aí no polo. Depois desse momento das dúvidas, vem atividades de sala. Nós iremos agora atividades de sala e depois a gente volta e esperamos contar bastante hoje com sua participação. Até mais!
Então agora vamos à correção das atividades. Eu espero que vocês tenham respondido aí o máximo possível das questões. Caso tenha ocorrido algum problema em relação à transmissão, não se preocupe, o importante é que vocês façam e posteriormente deixe registrado no ambiente virtual de aprendizagem. Esse momento ele serve exatamente para você fixar melhor o que aprendeu na aula de hoje, deixar registrado e principalmente não esquecer do memorial, não é isso? Isso mesmo. A Nielvin falou que estava com problema na conexão, mas ela conseguiu enviar todas as respostas do Polo. E caso caia, quero já deixar claro, muito obrigada, né, pela contribuição de vocês aí de Guajará-Mirim. Um abraço a Nielvin também, né, e todos aí no Polo. E aos outros polos também, Josi, que não estão conseguindo conectar, não tem problema. Faça que nem a professora falou, deixem registrado no AVA e no seu memorial. Então vamos à primeira questão. A primeira questão ela pede o seguinte: os componentes básicos de conectividade de uma rede são, primeiro, os cabos, os adaptadores de rede e os dispositivos sem fio que conectam os computadores à rede, ou somente os adaptadores, teclados e fios? Qual foi a questão que você marcou aí no Polo? Tem alguma resposta? Temos sim. A Nielvin enviou a resposta dos alunos e eles responderam os cabos, os adaptadores de redes e os dispositivos sem fio que conectam os computadores à rede. E também a nossa querida Senilda, né, de Espigão do Oeste, a Maria enviou, né, a questão dela, ela também marcou essa. Então, os que responderam a primeira opção, então marcaram a opção correta. São os cabos, os adaptadores de rede e os dispositivos sem fio que conectam os computadores à rede. Então essa aqui é a nossa questão correta. A segunda questão é a seguinte: as três principais categorias de cabo que conectam a maioria das redes são cabo par traçado, cabo coaxial, cabo de fibra óptica ou cabo de fibra, cabo de prata ou cabo de ouro. Qual é a opção correta aí que os colegas mandaram? Só um momentinho, professora. A Nielvin aqui, eu acho que ela está se exibindo, né? Mas ela está falando que eles estão no novo campus, que foi inaugurado dia 27/7. Aí, só para deixar registrado que ela está enviando aqui, talvez, né, se cair a conexão, esse seja o problema. Mas está tudo ok até agora, né, Nielvin? Você está aí conectada. Obrigada pela participação. Na questão número 2, a Nielvin enviou a resposta dos alunos, dizendo que é o cabo par traçado, cabo coaxial e cabo de fibra óptica. Então a Nielvin e a turma de Guajará, eles acertaram a questão. Aqui está a opção correta. E a nossa querida Senilda também respondeu esta questão. Senilda, um abraço, obrigada pela participação. Então aqui nós temos a resposta correta. E aí a segunda questão, olha, esses termos aqui, esse tipo de cabo, o importante é que você tenha conhecimento da existência deles, não é necessário você memorizar nomes. Geralmente as pessoas da área, elas sabem isso bem certinho, né, porque elas lidam com isso diariamente. Mas você que é de outra área, você só precisa ter conhecimento da existência deles, para que serve, para você não ficar totalmente leigo. Mas quanto a memorizar, aí caso você tenha interesse em conhecer de forma mais aprofundada, aí você terá que fazer um curso, né, mais voltado para essa área, referente a essa estrutura, né, da organização dos computadores, funcionamento, entre outras. Vamos à terceira questão. O que descreve uma topologia de rede? Então, nós temos aí Guajará, né, e a Senilda que tem resposta. Não, também aqui temos a resposta da Rosângela. A Rosângela enviou a resposta, né, Rosângela de Cerejeiras. Tão difícil ela participar, porque sempre a conexão está com problema. E hoje ela conseguiu enviar a resposta também do Edelson. E aí eu vou falar as três respostas, né, dos três polos. Nielvin, né, enviou em disposição dos computadores, dos cabos e dos outros componentes de redes. A Maria José, de Espigão do Oeste, enviou a resposta, que foi a Senilda, né? Acredito que a turma inteira compartilham da mesma resposta que a Senilda. Que a Senilda tem jeito de ser líder, né? Você já parou para pensar nisso, professora? Acredito que a Senilda é a líder da sala, hein? Manda isso pra gente, por favor. Aí a Senilda respondeu: à disposição dos computadores, dos cabos e dos outros componentes em uma rede. Trata-se de um mapa de redes física.
E o aluno Edelson, né, que a Rosângela de Cerejeiras enviou, descreve a disposição dos computadores, dos cabos e de componentes em uma rede. Trata-se de um mapa de rede física. Exatamente, então a turma aí respondeu corretamente. O que descreve uma topologia de rede é exatamente isso, ela descreve a disposição dos computadores, dos cabos e de outros componentes em uma rede. Trata-se de um mapa da rede física. Então, parabéns a vocês aí que responderam a questão corretamente, principalmente aqui, né, a Senilda, que hoje está participando muito conosco, isso é muito bom, realmente ela é uma grande líder na turma, já soube em disciplinas anteriores que ela participa muito, ela é muito atuante, e a turma tem um carinho muito grande pela Senilda. Eu espero que você continue assim por muito tempo, onde passar, deixe sempre um pouco do seu brilho para quem fica, né? Olha aí, Senilda. E é isso aí, então, parabéns, e a resposta é essa aqui. A quarta questão, existem 5 topologias básicas de rede. Quais são elas? Tchan, 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 tchan. E mais uma vez, né, eu estou falando só dos 3 polos porque realmente só os 3 conseguiram permanecer com essa conexão. Porém, acredito que todos os polos estão participando, Joel, estão aí fazendo atividade e estão corrigindo agora. Só para lembrar que se vocês não conseguirem enviar a resposta, vocês vão ter que deixar registrado no AVA e também deixem registrado no memorial de vocês. Por quê? Porque isso daí é um retorno que temos, né, do que vocês estão sentindo da aula. A questão 4, todos os polos que mandaram, né, a Nielve mandou de Guajará-Mirim, a Maria de Espigão do Oeste e a Rosângela de Cerejeiras enviaram a seguinte resposta: embarramento, estrela, anel, malha e híbrida. É isso aí. Barramento, estrela, anel, malha e a híbrida. São as 5 topologias básicas que fazem parte, né? E nós já vimos cada uma delas, a organização de cada uma delas. E é importante você ter em mente, né? Como eu já falei, não precisa memorizar nomes, mas compreender essa topologia, a forma que eles estão organizados, como eles podem ser aproveitados, a relação custo-benefício, tudo isso deve ser levado em conta quando se é para uma escola. Porque a escola, quanto mais ela economizar, ela tem recursos para investir em outras formas também, tudo pensando no aluno e no processo de aprendizagem, ok? Mais alguém participou? Não, eu só queria lembrá-los que no nosso estudo hoje verificamos que a estrela é a mais viável, né? Falando de custo-benefício. Porém, se vocês tiverem um pouquinho de tempo, quiserem se aprofundar mais, verifiquem no conteúdo que vocês estão estudando que a híbrida, fazendo um comparativo com a híbrida, com a malha, a híbrida e a estrela, vocês veem que a híbrida ela é mais segura, né, na questão da transferência de dados, que no caso se um computador parar, eu posso ligar mais computadores nela. Então, vejam essa diferença, vejam por que a anel é diferente da estrela, porque a anel, ela não tem um hub, né, que fica fazendo essa distribuição, são apenas conectados. A estrela não, ela tem um distribuidor, né, que é o concentrador, que ele faz essa transferência de arquivos. E aí, quando ele faz essa transferência, se um computador parar, os outros não param. Na anel, não. Como a anel, um é conectado ao outro, se um computador parar, os outros, consequentemente, vão parar também, né, professora? Então, vocês têm que verificar nessa questão. As topologias são muito boas para serem estudadas. E como a professora falou, vocês não são técnicos, né, em informática. Mas é legal vocês terem esse conhecimento para quando vocês forem pedir para um técnico, ele conseguir entender melhor o que vocês estão querendo. Porque tem grande diferença eu saber me expressar para uma pessoa técnica ou eu saber os termos técnicos. Se eu sei, pelo menos me expressar, olha, professora, eu preciso de um laboratório
onde fique os computadores em volta, que tenha toda uma rede passando, sabendo explicar isso daí, o técnico vai captar a sua mensagem e aí ele vai fazer aquele trabalho mais rápido, né, professora? Exatamente. O fato de você acessar esse conhecimento, ele já te abre um entendimento para você dialogar. É importante, por exemplo, você ter algumas bases de entendimento para dialogar com alguém de outras áreas. Não é o fato de você, por exemplo, ser da área da educação que vai te inibir, por exemplo, não vai permitir que você dialogue com alguém da informática. Não, você está sendo qualificado para isso. A partir de hoje, com essas aulas que nós tivemos aí ao longo desse módulo, você entendeu um pouquinho do laboratório de Química, Física, Biologia, das ciências, entendeu um pouco dos laboratórios de informática e hoje está entendendo como esse laboratório de informática pode ser organizado em redes. Você viu lá o layout 1, layout 2, viu como pode se fazer, né, conectar lá um computador, um servidor aos demais, interligar tudo isso em rede, utilizar uma impressora no computador e jogar o documento para ser impresso em uma outra, na impressora em rede. Então, assim, são informações em redes que vão facilitar o teu trabalho na escola. E isso é importante devido àquela máquina ter a possibilidade de se conectar à internet. Ou seja, é um trabalho que fica mais fácil, mais prático, e essa estrutura organizacional toda, ela possibilita exatamente isso, fazer um trabalho organizado, mais prático e mais objetivo. E aqui nessas topologias básicas, vocês organizaram lá, observaram como se organizam os computadores e também a questão das próprias fiações. E a Denise deixou bem claro na parte teórica da disciplina, que essa preocupação com a fiação, né, ela deve ser realmente preservada, porque se você deixa os fios lá exposto, você pode causar um acidente, pode danificar, pode prejudicar a transmissão das informações, ok? Mais alguma coisa? Tenho sim. A Senilda agradece, porém ela diz que não é líder de sala. E aí, a Maria está falando aqui que os alunos estão enciumados porque todos respondem, porém a Senilda é mais esperta e entrega primeiro, e a dela que vem. E aí não dá tempo de postar o deles. Mas nós sabemos que vocês todos respondem aí, porém ela é mais esperta. Agradecemos a participação de todos. Vou pedir para a Maria enviar o nome de vocês, então, sempre, para daí a gente estar falando, né? E também a Nielvin colocou aqui uma passagem assim, que a mãe dela sempre diz, que é assim: quem não sabe fazer, não sabe mandar. Por isso, precisamos entender, ao mesmo tempo, o básico das coisas para podermos explicar melhor o que queremos que seja feito. E é verdade, se você sabe o básico, você consegue passar isso daí para quem você precisa que faça. Por quê? Porque se eu não sei nem o básico, se eu não sei que esse computador deveria ficar em cima da mesa, como é que eu vou passar isso para o técnico que vai vir fazer, não é verdade? Então, assim, você tem que saber, nem que seja o básico, para que você possa mandar ou pedir, né, ou solicitar ao próximo para fazer aquilo ali para você. Obrigada, Nielvin, pela sua, né, participação com essa frase. E a sua mãe está muito certa, viu, na sua fala, porque realmente, quando a gente pede para alguém fazer, é porque a gente sabe fazer. E também aproveitando, né, meu pai sempre diz, né, que se você vai ser um bom chefe é porque você tem conhecimento daquele serviço que você estará responsável por ele. Ou seja, eu preciso saber fazer para depois fazer os encaminhamentos. Isso é muito importante também. E referente a Senilda, que ela falou que não é líder da sala, não se esqueça de uma coisa: tem pessoas que têm uma liderança que já nascem com ela. E tem pessoas que nasceram para ser líderes e outras pessoas não nasceram para ser líderes. Sim. Tem pessoas que carregam isso no sangue, a questão do princípio da liderança. Elas são líderes por natureza e, pelo que a gente observa, você deve ser essa líder também por natureza. E os colegas da sua sala, mandem as respostas para a gente também, e tenho certeza que vocês aí
são pessoas dedicadas, aplicadas, estão aí todos os dias, e o nosso abraço a todos. E não fiquem com ciúmes, viu? Não fiquem, porque vocês também são todos especiais. Saibam disso. Embora a gente não se conheça, mas saiba que vocês são especial na vida de alguém. Isso aí é fato, ninguém tira isso. Então, não tem mais nenhuma resposta, né, referente à quarta questão. Vamos para a quinta questão. Considerando a importância do laboratório, como você avalia o trabalho nesse local futuramente? Quais as reflexões? E aí é você na condição de técnico e multimeios didáticos. Como você avalia seu trabalho? Quais as reflexões que você fez em cima do que a gente viu até agora? Considerando que a nossa próxima aula será a revisão geral e a nossa avaliação, não é isso? Isso mesmo. Antes de passar as duas respostas que temos, eu gostaria de pedir para vocês colocar essa resposta a quinta questão no memorial. Por quê? Porque vocês vão fazer uma reflexão aí, e aí vocês colocam no memorial os alunos que não tiveram oportunidade, ou seja, porque não terminaram a tempo, ou porque são tímidos, coloquem no memorial para que a gente possa estar verificando isso daí, vendo o que vocês estão, né, absorvendo nas nossas aulas. Então, referente à questão 5, a Nielva enviou da turma, né? Considerando o que foi exposto na aula, podemos concluir que é inviável um laboratório sem um técnico preparado, pois é necessário ter um conhecimento de como manusear, guardar todos os materiais e equipamentos. E sem o auxílio desse valioso profissional, a prática pedagógica fica prejudicada. Exatamente. É como nós já dissemos, o técnico em informática, ele é o responsável pelo laboratório no sentido mais amplo. E o técnico, ele vai entrar como um assistente nas atividades. Ele tem um conhecimento que não é o conhecimento do técnico formado. É bom vocês terem claro isso. Você graduar-se em uma área é uma situação, e você fazer um curso de aperfeiçoamento ou especialização é outro. Então, caso você tenha essa curiosidade diante desse curso, né, você pode fazer uma graduação na área de informática, sistemas de informação, ou uma outra área do conhecimento, não importa. Eu conheço casos aí de servidores que fizeram pró-funcionário e foram se interessando por outras áreas e fizeram graduação. Eu conheci uma pessoa esses dias que, devido ao pró-funcionário, fez o curso de pedagogia, e no dia da formatura deu o seu depoimento, e foi muito legal ver isso, que o pró-funcionário motivou não só o caso dela, mas com certeza muitos outros a nível de Brasil. Devido a essa formação, se encheram de esperanças e foram atrás e fizeram uma graduação. Sim. Então, graduar é buscar conhecimento, é entender naquela área, ok? Tem mais alguma outra resposta? Temos sim, da Nielva, desculpa, da Senilda. Com o avanço da tecnologia, se torna cada vez mais útil o laboratório de informática nas escolas, por ser uma ferramenta que muito auxilia nos estudos. Não demora muito e todas as aulas serão ministradas em laboratórios de informática para facilidade e agilidade do que é oferecido. Exatamente. A outra? Essas duas. Aí daqui da Senilda, o que podemos tirar dela? Que ela tá tendo uma visão futura já, né? Que provavelmente que é a realidade, todas as aulas serão ministradas ou terão a necessidade de serem ministradas dentro de um laboratório. E eu vou além ainda. As aulas, já comentamos isso daqui antes, questão do EAD, né? Que, querendo ou não, precisa sim de uma conexão, precisa dessa estrutura. E está vendo que o mundo está ficando cada dia mais globalizado, mais tecnológico, e isso daí faz com que as pessoas não precisem mais estar uma de frente às outras para estar tendo aquela aula. Que nem vocês estão aí no polo de vocês, estamos aqui, estamos ministrando uma aula. E no laboratório de informática, a partir do momento que eu tenho acesso a um computador, eu posso fazer uma graduação, uma pós-graduação, um curso. Por quê? Porque eu tenho a oportunidade hoje de fazer isso EAD. E isso daí é gratificante. Então, se eu tenho uma estrutura de um laboratório de informática, que tem casos de colégio que tem isso, eu posso fazer cursos EADs lá para complementar a aula do professor. O professor, ele quer complementar a aula dele e ele achou um curso gratuito que ele quer
passar para os alunos. E aí ele passa aquele curso para os alunos e os alunos fazem aquilo EAD, usando o laboratório. Então vejam só ao nível que estamos chegando, né, professora? Exatamente. E se vocês observarem também, há uns 10, 8 anos aí que ficaram para trás e comparar os dias de hoje, hoje temos muito mais oportunidades, tanto para ingressar no ensino superior, como para ter acesso a esse mundo das tecnologias. Eu recordo que a gente observa nas aulas, né, nas aulas teóricas, como começou a questão da informática, o primeiro computador e hoje os PCs que nós temos, né, os notebooks, os computadores muito mais acessíveis à população e tudo isso favorece essa nova forma de comunicação, que é online, a virtual, você tem acesso ao mundo digital. Então tudo isso hoje faz parte da nossa formação, não adianta correr. Há muitas pessoas que são resistentes, eu não quero saber de computador, eu não tenho mais cabeça para isso. Mas é importante você exercitar o seu cérebro também, porque você exercitando o seu cérebro, você vai abrindo mão de certas enfermidades que a medicina coloca muito bem. Tem uma frase do senso comum que diz assim, que é o alemão que ninguém quer, né? Que é o mal de Alzheimer. Então é importante isso, você da mesma forma que exercita seu corpo, exercita teu cérebro, fazendo palavras cruzadas, fazendo outras coisas mais. E tudo isso é importante porque hoje nós convivemos nesse mundo agitado, esse mundo repleto de informações e cabe a você selecionar qual delas você vai querer. E a curiosidade, como diz o Rubem Alves, ela motiva o professor ou a pessoa a buscar a informação, não importa onde, porque todo dia ela está disponível, todo dia é novidade, todo dia são notícias e tudo isso é importante você procurar entender, procurar ficar a par das situações, porque isso de certa forma, quem trabalha em escola tem que saber lidar com isso. E complementando o que a professora falou, verificar muito essa questão do laboratório. Quando vocês forem pensar, vocês têm que pensar em quê? Que você é um técnico onde você tem que repassar a informação para o outro técnico, que seria o técnico de informática, né? E com essa informação, ele vai estruturar o laboratório como você gostaria e onde foi passado para você, que um outro professor deve ter falado para você como técnico de multimeios. Então, assim, vejam que é um jogo de equipe, né? Tem uma equipe em volta disso, porque tem um professor, você como técnico, e um técnico de informática, ou que seja um técnico de outra área, mas sempre vai ter pessoas trabalhando em prol, né, do benefício, que é ter a estrutura correta, trazer aquilo dali para o cotidiano dos alunos, para que eles possam trabalhar mais confortáveis, estudar mais confortáveis e assim por diante. E não se esqueça também de uma outra situação importante, a temperatura nos laboratórios de informática. É uma parte assim que não foi contemplada, né, no módulo, mas é importante você manter a temperatura até mesmo para preservar as máquinas, porque uma vez que elas estejam todas ligadas, elas produzem um certo tipo de aquecimento e a climatização vai amenizar isso daí, vai preservar os equipamentos. Além disso, manter alguns cuidados ao desligar o computador, porque, como já citamos, nós moramos em uma região que às vezes tem temporais e estamos justamente nos aproximando, né, do término do verão para início do inverno. Então, esse choque de massas, eles produzem exatamente isso, essas descargas e chuvas fortes. E aí você não vai deixar ligado, porque se você deixar, corre o risco de perder a máquina por um pequeno, talvez, falta de atenção. Mas, enfim, tem alguma resposta mais referente à quinta questão? Não, professora. Então, pessoal, olha só. Eu espero que vocês façam uma avaliação mesmo, assim, de como vai ser sua atuação no laboratório de informática e nos demais laboratórios existentes aí na sua escola. Principalmente pensar e repensar o seu papel enquanto técnico em multimeios didáticos, que você já está caminhando, né, para chegar ao fim dessa formação, porque agora vamos encerrar praticamente mais um módulo, mais uma etapa da formação. Depois teremos um outro módulo que com certeza tudo isso vai somar
ao que você está buscando. Eu penso que o conhecimento é algo maravilhoso, as informações estão aí disponíveis para todos vocês, basta vocês terem a curiosidade em querer buscar, uma curiosidade sadia em querer aprender, e isso é muito legal. Nesse processo da busca pelo conhecimento, tudo que você aprendeu vai ficar para você. E quando a gente parte é o que leva, né? É o que a gente aprendeu e fez de bom nessa vida. Então, busca entender e compreender melhor, se dediquem às leituras. Hoje, após terminar essa aula, faça um memorial, registra o que ficou de hoje, as preocupações, é a sua caminhada, né? Então faz esse registro da caminhada. Quem não está acompanhando, né, está atualizando, hoje já faz isso. Muitos viajaram, retornaram hoje às suas atividades, enfim. Eu desejo que vocês tenham sucesso sempre na vida. Procure sempre colher bons pensamentos, façam boas leituras, porque tudo isso serve de higiene mental. Assim como o nosso corpo precisa, o nosso cérebro também precisa, e não tem nada como uma boa leitura para fazer isso. Eu quero agradecer hoje a atenção de todos, a paciência, a perseverança aí no polo, né, nas atividades. E quero desejar sempre todos muito sucesso, e a gente vai se encontrar na próxima aula, que será a nossa revisão, e vamos terminar mais uma etapa da nossa formação. As palavras da Denise. Faço as palavras da professora minha, mas gostaria de lembrá-los que semana que vem é a nossa revisão e a nossa prova. Então, como eu posso me dar bem, professora? Como eu posso tirar uma boa nota? O que vocês vão fazer? Vocês vão começar a revisar desta semana. Que para que semana que vem, quando a professora, quando formos fazer a revisão, vocês já estejam com o conteúdo na ponta da língua. Aí a gente vai fazer, né, uma revisãozinha rápida. Lembrando, quero agradecer a presença a todos, a dedicação dos alunos. A gente fica aqui citando um ou outro aluno, mas sabemos o quanto vocês são dedicados, o quanto as tutoras de vocês presenciais comentam sobre vocês aqui. E obrigada, tenham uma boa semana de estudos e até semana que vem. Uma boa semana e até semana que vem.